Olá, amigos da BPE. Para quem não me conhece, meu nome é Alexandre de Assis, sou aluno da turma 19 da pós de Pedagogia Espírita e nós estamos começando aqui hoje um novo programa aqui no canal, programa chamado Cinema e Espiritismos, com S no final, programa que será mensal e no qual nós vamos fazer uma análise crítica de filmes com a temática espírita, seja a temática da mediunidade, da reencarnação ou outros pontos centrais da doutrina espírita. Bom, o filme de hoje vai ser O Sexto Sentido, filme de 1999. Eu preciso dizer que é uma análise com spoilers, então se você não viu o filme, assista primeiro o filme, depois volte para cá. A temática central do filme é a relação entre um menino, que é um médium, e um psicólogo. A questão toda é que esse psicólogo ele está desencarnado e não sabe disso. Então essa é a revelação que acontece apenas no final do filme, mas ao longo do filme a gente vai acompanhando a relação entre esse médium e esse espírito. Então a primeira questão que a gente analisa aqui é se é possível você estar morto e não saber disso. E aí a gente recorre à Revista Espírita de dezembro de 1859, num artigo lá chamado Um Espírito que não se acredita morto. E lá Kardec diz: uma vez que se julga vivo, ele se vê como um corpo semelhante ao que deixou, ele o espírito. Esse corpo age como teria agido outro, o vivo. Para ele nada mudou, apenas não estudou ainda as propriedades de seu novo corpo. Julga-o denso e material como o primeiro e espanta-se porque nada pode levantar. É um estado misto entre a vida corpórea e a vida espírita. Ele vê tudo como quando vivo, quer falar e se surpreende por não ser ouvido. Ocupa-se ou julga ocupar-se com as suas tarefas habituais. Então a gente percebe que o ponto central do filme ele é 100% espírita, ele está retratado nas obras de Allan Kardec. E quando essa situação acontece? Quando que o espírito morre e não se percebe, não tem a consciência dessa própria situação? Aí Kardec, nesse mesmo artigo, diz lá: além das circunstâncias de morte violenta, que aliás é o caso do filme, porque o psicólogo morre com um atentado, com um tiro, uma morte violenta. Então, além das circunstâncias de morte violenta, outras há que tornam mais tenazes os laços entre o corpo e o espírito, porque a ilusão de que falamos é igualmente observada em certos casos de morte natural. É quando o indivíduo viveu mais a vida material que a vida moral. Compreende-se que o seu apego à matéria o retenha ainda depois da morte, prolongando assim a ideia de que nada mudou para ele. Bom, além desse ponto, que é a questão central, o filme também aborda de maneira direta ou mais indireta outros temas muito importantes para a doutrina espírita, Por exemplo, a questão da mediunidade mesmo do menino. O menino possuía diversos tipos de mediunidade. A mais ostensiva, obviamente, a vidência e a audiência. Essas duas mediunidades elas estão descritas lá no Livro dos Médiuns, na segunda parte, no capítulo 14, então quem tiver curiosidade pode fazer essa leitura. Porém, também, de maneira muito interessante, o filme retrata a mediunidade de efeitos físicos, feitos a partir da mediunidade da criança. Então, há duas cenas aqui que eu separei. A primeira delas, as portas dos armários abrem de maneira espontânea, na presença da criança, e também o caso de um fenômeno de transporte, o Kardec chama assim no Livro dos Médiuns, também é chamado por outros espiritualistas de aporte, que é quando um objeto está em determinado lugar, desaparece e aparece em outro lugar. Então, sobre esses fenômenos também lá no Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 5, das manifestações físicas espontâneas, Kardec vai contar um caso semelhante à cena do filme. Ele diz assim: conhecemos 6 irmãs que moravam juntas e que, durante muitos anos, todas as manhãs encontravam suas roupas espalhadas, rasgadas e cortadas em pedaços, por mais que tomassem a precaução de guardá-las à chave. A muitas pessoas tem acontecido que, estando deitadas, mas completamente acordadas, lhes sacudam os cortinados da cama, tirem com violência as cobertas, levantem os travesseiros e mesmo as joguem fora do leito. Bom, além disso, tem um outro ponto também de mediunidade de efeitos físicos, que é a presença de espíritos em fotos. Então, em determinada cena, a mãe do menino começa a observar algumas fotos que estão na parede, nos quais a criança está nessas fotos, e percebe ali do lado direito do menino sempre algum tipo de borrão ali na foto, algum tipo de presença.
Bom, sobre esse tema, o Kardec vai falar lá num texto chamado Fotografia dos Espíritos, também da Revista Espírita, de março de 1863. Ele diz assim: semelhante descoberta, essa da manifestação de espíritos em fotos, por certo teria imensas consequências e seria um dos fatos mais notáveis de manifestações. Contudo, aconselhamos acolhê-la com prudente reserva. É prudente ficar com dúvida, ele diz mais adiante. E depois, mais adiante, ele diz: um exame atento mostra, na maioria dos casos, uma causa inteiramente material que não tinha sido notada. Então, esse fenômeno que é retratado no filme, ele é possível, segundo as análises de Kardec, porém é preciso uma ressalva grande quanto à veracidade dessa manifestação. Esse foi um conselho que o Espiritismo depois não seguiu como deveria, né? A gente sabe que a própria questão do processo dos espíritos, que leva à prisão do Gaetano Emarri, é originada lá, tem como fonte uma fraude envolvendo fósseis de espíritos. Esse processo dos espíritos está muito bem detalhado no livro Espíritos sob Investigação, do Carlos Sete Bastos, indico para todos. Depois, no século XX, o Arthur Conan Doyle, na Inglaterra, também tem problemas ali com fraude de fotografia, ele é enganado também em determinadas fotos. E também no Brasil a gente tem determinados casos problemáticos envolvendo médiuns famosos e fotos de materialização, tá? Então é um ponto que ele é bastante interessante no filme, mas Kardec faz essa ressalva que nós deveríamos seguir com mais atenção. Além disso, também o filme Sexto Sentido mostra um caso, uma cena de transcomunicação instrumental, né? Uma fita gravada captando a voz de um espírito. Na época do Kardec, lá nas origens do espiritismo kardecista, devido às limitações tecnológicas, esse era um fenômeno de difícil constatação. Porém, depois, a partir ali do século XX, esse fenômeno foi mais estudado, né? Por espíritas e não espíritas. Eu ressalto aqui o caso do europeu do leste ali, o Constantin Haudive, e aqui no Brasil a Sônia Rinaldi, né, que ao que consta faz um trabalho bastante sério nesse campo da transcomunicação. Bom, além da mediunidade de efeitos físicos, também existe o caso ali no filme da mediunidade de efeitos inteligentes. É passado assim brevemente, de maneira mais indireta, mas o menino também fazia psicografias, né? Lá no Livro dos Médiuns, na segunda parte, capítulo 15, o Kardec vai falar sobre a importância desse tipo de mediunidade, né, do valor desse tipo de mediunidade. Ele diz assim: de todos os meios de comunicação, a escrita manual é o mais simples, mais cômodo e, sobretudo, mais completo. Para a escrita manual deve entender todos os esforços. Então, aí uma preferência pela questão psicográfica, porque permitem se estabeleçam com os espíritos relações tão continuadas e regulares como as que existem entre nós. Depois ele ainda acrescenta: para o médium, a faculdade de escrever é, além disso, a mais suscetível de desenvolver-se pelo estudo. E ali no Livro dos Médiuns, o Kardec vai elencar 5 tipos de psicografia, né? A mecânica, a intuitiva, a semimecânica, a inspirada e a de pressentimento. A gente não sabe, ali no filme não fica claro qual é o tipo da mediunidade da criança, mas isso não é relevante. Depois, uma outra cena também bastante interessante de um outro fenômeno ali, tangenciando um outro princípio da doutrina, é que o menino, em determinado ponto, ele aconselha o psicólogo como o psicólogo em espírito deveria fazer para se comunicar com a sua esposa, né? Porque justamente ele estava naquela condição em que ele era morto e não sabia, então ele tentava conversar com a esposa e a esposa nunca respondia. E aí o menino aconselha assim: eu tenho uma ideia para você conversar com a sua esposa, espere ela dormir. Então aí Kardec, no Livro dos Espíritos, no capítulo 8 da Emancipação da Alma, ele vai tratar justamente desse tema aqui, na questão 401. Ele diz: durante o sono a alma repousa com o corpo? Essa é a pergunta. E a resposta: durante o sono afrouxam-se os laços que prendem o espírito ao corpo, e não precisando o corpo então da sua presença, o espírito se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. Então a gente vê que aqui também esse fenômeno também está muito bem representado ali no filme. Ao longo de todo o filme, a criança ela vai manifestando conhecimentos inesperados, incompatíveis.
para o contexto e também para a sua idade, né? Essa é uma característica marcante da mediunidade desenvolvida na infância, e tem a semelhança, um paralelo evidente ali com o caso do Chico Xavier, né? Na biografia do Marcel Sotomayor, As Vidas de Chico Xavier, você também pode encontrar ali diversos casos, nesse contexto também, diversos casos assim semelhantes, em que o Chico acabava dando uma informação ali, quando criança, de que ele não teria como saber a origem. Bom, um outro ponto também interessante é a questão da mediunidade nos animais, se os animais, se os cachorros veem espíritos ou não. Também em uma cena específica, o filme mostra um cachorro fugindo de determinado espírito. Essa é uma questão mais polêmica, mais controversa, né? Lá no Livro dos Médiuns, na segunda parte, capítulo 22, o Kardec questiona assim: podem os animais ser médiuns? Muitas vezes tem sido formulada esta pergunta, a qual parece que alguns fatos respondem afirmativamente. Veja a prudência dele, a qual parece que alguns fatos respondem afirmativamente. Aí ele diz: é certo que os espíritos podem tornar-se visíveis e tangíveis aos animais, e muitas vezes o terror súbito que eles denotam, sem que lhe percebais a causa, é determinado pela visão de um ou muitos espíritos. Então aqui é exatamente o que acontece lá na cena, mais uma vez o filme retratando de maneira fidedigna os princípios da doutrina. Aí ele diz ainda, aí é que está o ponto mais polêmico da história. Kardec diz: é-nos sempre necessário o concurso consciente ou inconsciente de um médium humano, porque precisamos da união de fluidos similares, o que não achamos nem nos animais nem na matéria bruta. Então o que o Kardec está dizendo aqui é que para que o animal veja um espírito, precisa da presença de um médium ali, dando seu fluido para que o animal consiga perceber aquela presença. Depois, o Ernesto Bolzano, o italiano lá, Ernesto Bolzano, no livro Os Animais Têm Alma, é uma questão, né? Os Animais Têm Alma, ele levanta lá vários casos, né, de animais que percebem a presença de espíritos muitas vezes antes mesmo do médium. Então, quanto aos detalhes de como esse fenômeno se manifesta, nós ainda não sabemos, né, requer maiores estudos, porém a doutrina espírita, como uma doutrina aberta, como uma doutrina crítica, ela admite esses pontos de dúvida, né? Então também está bem retratado aqui esse ponto no filme. O filme ele apresenta um problema central, que é um problema leve, mas é um problema frontal em relação aos princípios da doutrina espírita, que é a questão do espírito agindo sobre a matéria sem a presença de um médium de efeitos físicos. Então, na maior parte da obra ali, o psicólogo em espírito, ele não abre uma porta, ele não puxa uma cadeira, na maior parte ele não faz isso. Porém, em algumas determinadas cenas, ele gira uma maçaneta sozinho, sem ninguém ali, ele coloca uma fita para rodar no aparelho também sozinho. E aí está a questão problemática, porque lá no Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 4, questão 8, o Kardec questiona assim: como pode um espírito produzir o movimento de um corpo sólido? Ou seja, como é que o espírito consegue agir sobre a matéria? E a resposta é: combinando uma parte do fluido universal com o fluido próprio àquele efeito que o médium emite. Então, pelo que está posto aqui no Livro dos Médiuns, essa manifestação de efeitos físicos, o espírito só consegue fazer, só consegue concretizar se for possível pegar aqui a energia do médium de efeitos físicos. O Kardec usa aqui o termo fluido, né? A gente tem que considerar que esse termo estava sendo aplicado a partir da ciência daquela época. Existe também hoje uma questão, um debate até onde esse termo fluido ele ainda é aplicável, se seria mais interessante substituí-lo por outro, mas aqui não é o tema central do vídeo. Então, basicamente, a gente percebe que o filme, talvez 95% do filme, ele está de acordo ali com a doutrina espírita. Ele tem alguns momentos nessa questão da manifestação sobre o mundo físico que ele resbala um pouco, mas de maneira geral é um filme que está, vamos dizer, 95% em sintonia com os princípios do espiritismo. Bom, a análise do filme de hoje termina aqui e a gente se encontra mês que vem para falar do próximo filme.